Eu acho que escutar é muito mais sobre segurar o impulso de responder do que esse movimento da preparação para falar. Esse espaço de tempo que acontece entre o que o outro está falando, o julgamento que você carrega sobre o que o outro está falando, que você não controla no seu cérebro, e o impulso de responder. Para mim, quem escuta mais do que o que entra, controla o que sai. Eu e a Carol, minha esposa, final de semana a gente sai com um casal de amigos, ou tem muita gente na mesa, restaurante, em casa, ou a gente vai na casa de alguém. E aí, em algum momento, eu dou uma abstraída assim, é quase um cacuete, um exercício natural de dar um olhar para trás e falar assim, gente, ninguém está se escutando aqui. Porque tem uma ânsia gigante de gente que faz muito tempo que não se encontra, e aí quer matar a saudade, e tem muito mais vontade de falar, e acaba não controlando esse impulso de responder. Há uma série de dimensões sobre a escuta que sempre me pegou no exercício de liderança, mas essa do impulso de não responder, talvez ela seja uma das mais fundantes quando a gente traz para o contexto da lucidez e desse ambiente da névoa que desafia a gente. E eu tenho a sensação que essa relação com o julgamento antecipado talvez seja a coisa mais importante para quem pensa em escutar alguma coisa no meio do barulho todo que essa névoa traz. Porque a névoa da lucidez e dessa reflexão que a gente tem feito, para mim, não é só um movimento de visão, de não enxergar. Ele também é uma névoa de um barulho que fica ressoando de referências, de respostas rápidas, como se você estivesse numa mesa de domingo na família onde ninguém está se escutando. É essa ideia de o quanto que a gente consegue suspender o julgamento e aí sim controlar o impulso de responder. No exercício de liderança, suspender julgamento é um negócio muito difícil, porque escutar de verdade, ele corre o risco de colocar a gente ou na passividade de quem só observa e nada fala, ou levar a gente para um lugar que é um lugar da franqueza, de que eu quero falar o tempo todo e a minha opinião é a única importante, e aí eu esqueço de escutar, ou eu escuto só a minha própria voz. Toda vez que eu entro numa reunião e a liderança é a que mais fala, aquilo diz muito sobre a dinâmica que está estabelecida ali. Eu não costumo fazer um julgamento de que a liderança é menos competente por isso, porque pode ser que esteja numa fase mais educacional do time, as pessoas são mais júniores e está tudo certo. A crise é que eu vejo ainda mais lideranças que já têm um time sênior, que já ocupa uma posição em que não precisaria falar mais nada, em que certamente as pessoas estão sentadas ao redor sabem mais do que ela, e ela insiste em ser a voz que mais diz algo, ou a voz em que tem a preocupação de dar a direção. É como se você estivesse no meio da névoa, naquela metáfora inicial que eu usei na introdução do editorial, e fosse o movimento do rio, e você estivesse sentado no fundo do barco, no meio da névoa, num rio em movimento, não enxergando nada pela frente, só indo no fluxo, e do fundo do barco você querer decidir os pequenos movimentos na corredeira de quem está mais perto, lá na frente, enxergando as pedras no caminho. E aí não se escuta, porque você entende que como capitão deste barco é a pessoa que deveria dar o ritmo. Só que quem está enxergando é quem está mais perto do movimento. No meio da névoa, a escuta como esse lugar de sabedoria e de lucidez de alguém que coloca a luz sobre o outro. No meio de uma série de vozes que vão dizendo pra gente o caminho, ou confundindo o caminho, eu pego o meu lampião e digo assim, agora é a hora de escutar fulano. Vamos colocar luz aqui nisso que está sendo dito, para a gente conseguir avançar. E eu acho que isso não é um exercício fácil de se fazer, porque o esvaziamento da escuta, ele tira o poder de decisão em algum momento, por fração de segundos, de alguém que está muito acostumado a decidir e está estimulado a dar resposta o tempo todo, e ele coloca numa condição de não brigar para vencer um argumento. Essa posição de que a gente está ali discutindo, conversando, e eu não estou com preocupação de me sobressair em relação ao outro.
mas eu estou com uma preocupação de entender o que está acontecendo e como é que isso que está acontecendo me ajuda a vir para um lugar melhor e ajudar a conduzir esse grupo. Uma empresa em que ninguém se escuta, eu vejo quando as pessoas estão focadas nas suas próprias metas. No fim, eu vou para as reuniões só para construir uma jornada onde eu estou fazendo um rito em que eu vou dar 2, 3 opiniões, mas elas não vão alterar nada na minha realidade, porque eu já estou com o meu lugar protegido. Então, a minha escuta está condicionada àquilo que eu quero escutar, desde que ela não altere meu plano, desde que ela não modifique aquilo que eu estou construindo. Quem escuta de verdade vai para esse lugar que é a suspensão do desejo de falar, a suspensão de um julgamento e uma conversa interna com o próprio julgamento. Cada vez que eu escuto algo que eu não concordo, ao invés de carregar a vontade de falar, que sentimento isso me gera? Dado que eu sei nomear esse sentimento, por que eu estou sentindo isso? Dado que eu estou sentindo isso agora, qual é a forma que eu vou levar? E como é que eu faço essa conversa comigo de um jeito que valorize o que está sendo dito e não no meu mundo interno só de alguém que já tem um poço de convicções? No meio dessa névoa, uma liderança lúcida é uma liderança que escuta, porque suspende a vontade de responder. E é claro que se você quiser continuar a conversa antes mesmo dos vídeos, é só entrar no link que está aqui, baixar o editorial e você pode ter todos os textos com você ou me procurar nas redes e a gente continuar conversando sobre isso.